Torcedor vascaíno, o que mais precisa acontecer para o Vasco da Gama reencontrar sua grandeza? Na noite de mais uma derrota dolorosa, o sentimento que ecoou em São Januário não foi de fúria, mas sim de cansaço, de frustração, de impotência. O gigante da colina que um dia dominou o futebol sul-americano, hoje amarga um dos piores inícios de campeonato brasileiro da sua história. Em 11 partidas disputadas, o Vasco venceu apenas 3 vezes, empatou uma única partida e amargou 7 derrotas. Isso mesmo, 7 derrotas em apenas 11 jogos. É um aproveitamento que escancara o quanto o clube ainda sofre com as consequências de anos de má gestão. Promessas vazias e elencos montados sem critério ou compromisso com a história do clube. E como se não bastasse a frieza dos números, a voz da arquibancada, aquela que nunca abandona, agora também começa a se calar. O jornalista e torcedor assumido Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, viralizou nas redes sociais com um desabafo que é um verdadeiro grito engasgado da alma cruz-maltina. Presente em São Januário, Emerson gravou um vídeo durante a derrota e mostrou o que a televisão não mostra. Uma torcida lotando o estádio, mas em silêncio, sem forças para cantar, sem ânimo para vibrar. Em suas palavras, mais um dia normal em São Januário. Estádio cheio, mas ninguém canta. Não tem condição esse time aqui. Estão tirando a força do torcedor. O torcedor não consegue mais, o torcedor não aguenta mais, o torcedor não tem mais fôlego para cantar em arquibancada. O desabafo continua e a emoção transborda. Esse time aqui é medíocre. Esses jogadores são medíocres. Todos eles são medíocres. Ninguém aguenta mais. Na força jovem, ninguém consegue cantar. Todo mundo quieto, o bandeirão parado. Todo mundo. Ninguém aguenta. Acabou. Isso aqui acabou, entendeu? Obrigado, presidente. Obrigado todo mundo envolvido, os presidentes anteriores, todo mundo. Essas palavras não são exagero. São a expressão de milhões de vascaínos que, ano após ano, seguem o clube com amor, mas veem o time colecionar eliminações precoces, derrotas vexatórias e elencos que parecem não entender o que significa vestir a camisa do Vasco da Gama. O cenário atual é desolador. Nos últimos 8 jogos, o Vasco venceu apenas uma vez. Uma vitória solitária, no meio de 7 tropeços, que deixaram a equipe afundada na tabela. E pior, sem perspectivas de reação imediata. Mas nem tudo está perdido. A próxima partida será apenas no dia 12 de junho, uma quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o São Paulo no estádio Morumbis. Serão 10 dias de preparação, de silêncio, de reflexão e esperamos de cobrança intensa por parte da diretoria e da comissão técnica. Esse tempo precisa ser usado com responsabilidade. O Vasco não pode mais se dar ao luxo de errar. O torcedor já deu tudo. Agora é a vez de o elenco, a comissão técnica e os dirigentes darem resposta em campo. Chega de desculpas. Chega de derrotas justificadas com discursos vazios. O Vasco da Gama é gigante e precisa voltar a se comportar como tal. Narrador. Torcedor vascaíno, esse canal é seu. É o espaço onde sua voz ecoa sem filtro, onde a paixão se mistura com a crítica e onde a verdade não é mascarada. Se você também está cansado de ver o Vasco nessa situação, deixe seu like, comente aqui embaixo e compartilhe essa mensagem com outros cruz-maltinos. Só juntos, com pressão, fé e resistência, podemos cobrar e esperar por um novo tempo. Porque enquanto existir um torcedor que ama esse clube, o Vasco da Gama jamais será pequeno. Aqui é Vasco. E aqui ninguém se cala. Chegamos a um ponto crítico. Um ponto onde já não há mais espaço para desculpas, promessas ou discursos prontos. A única saída real para o Vasco da Gama, neste momento, atende por uma palavra: venda. Evangelos Marinakis é um empresário grego, bilionário, influente no futebol europeu e conhecido por ser o dono de 2 clubes, o Olympiacos, da Grécia, e o Nottingham Forest, da Inglaterra. No Olympiacos, conquistou dezenas de títulos nacionais, reergueu o clube financeiramente e o transformou em protagonista do futebol grego e respeitado no cenário europeu. No Nottingham, subiu da 2ª divisão para a Premier League e vem investindo pesado para mantê-lo entre os grandes. Marinakis é conhecido por ser ousado,
rígido e obcecado por vitória. Exatamente o oposto do que temos hoje. Fontes internas, ainda em caráter confidencial, indicam que o nome de Marinakis já teria sido sondado por investidores ligados ao mercado sul-americano e que o Vasco da Gama pode entrar no radar do empresário. E sejamos sinceros, torcedor, o momento de romper com essa ilusão de reestruturação já passou. O que vemos hoje é um clube abandonado por seus próprios donos. Jogadores medianos, técnicos sem comando e uma torcida que sofre calada nas arquibancadas. O desabafo do jornalista Emerson Rocha, que viralizou nas redes, não foi um surto. Foi o retrato de uma torcida exausta. Mas e se Marinakis assumisse o Vasco? O que poderia mudar? A resposta é tudo. Com recursos, conhecimento de gestão de futebol, experiência internacional e uma visão moderna, Evangelos Marinakis poderia transformar o Vasco novamente em um clube de elite. Imagina só, torcedor, São Januário reformado, elenco competitivo, departamento de futebol profissionalizado, categorias de base valorizadas e um clube respeitado nacional e internacionalmente. Não se trata de vender por vender, mas sim de repassar a SAF a alguém que saiba o que está fazendo, que respeite a instituição e que entenda que o Vasco da Gama é muito mais do que números em uma planilha americana. Evangelos Marinakis é duro, exigente, mas tem histórico vencedor. E é disso que o Vasco precisa agora. De comando, de pulso firme, de dignidade. Torcedor vascaíno, chegou a hora de abrir os olhos. Chegou a hora de parar de aceitar o mínimo e exigir o máximo. O Vasco não pode mais viver de ilusão. Ou a SAF muda de mãos, ou o buraco será ainda mais fundo. Evangelos Marinakis pode não ser a salvação mágica, mas representa, neste momento, uma esperança concreta. Uma alternativa real a um modelo falido, arrogante e distante das arquibancadas. Se você quer ver o Vasco de volta ao topo, comenta aqui embaixo. Quero o Vasco de volta. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com todos os vascaínos que ainda acreditam que esse clube tem salvação. Porque se a SAF não mudar, o Vasco vai continuar afundando. Mas se mudar para mãos certas, o gigante da colina pode sim voltar a rugir. Aqui é Vasco, e aqui a voz do torcedor nunca será calada.